pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz de Jesus Cristo de Nazaré. Espero que você esteja muito bem aí. Nós estamos hoje na nossa sexta aula em que estamos neste tema, o Sermão do Monte, estudo no Sermão do Monte, falando sobre as questões e ensinamentos de Jesus para nós nos dias de hoje. Sempre tentando fazer esta ponte, esta abordagem, trazendo os ensinamentos de Jesus lá dos seus discípulos há 2000 anos para a nossa vida nos dias atuais. Só recapitulando algumas coisas aqui com relação às aulas passadas, nós trabalhamos na primeira aula uma breve introdução sobre o tema, sobre o Sermão do Monte, o seu contexto histórico, a compilação dos textos. Depois nós trabalhamos sobre o caráter do cristão, e aí o que significa ser felicidade, o que significa ser bem-aventurado de acordo com os valores do reino. Depois a gente estudou a influência do cristão, como que o cristão pode exercer diferença na sociedade, de que forma ele pode agir na sociedade e mostrar que de fato ele faz diferença, ele é diferente daqueles que não creem em Cristo, que aliás é um ponto central no Sermão do Monte. É Jesus estabelecendo que deve haver uma diferença de atuação, de comportamento, de personalidade, de pensamento daqueles que creem em Jesus e daqueles que não creem em Jesus. Depois nós falamos sobre a justiça do cristão, Cristo, o cristão e a lei, qual é a relação existente entre Cristo e a lei, o Antigo Testamento. E aí a gente viu que Jesus veio para cumprir aquilo que está na lei, não para abolir a lei, mas para dar um novo significado para ela. Depois a gente, na semana passada, falou sobre a justiça do cristão, esquivando-se a cólera e a concupiscência, onde Jesus dá uma nova roupagem, uma nova interpretação para dois específicos mandamentos do Antigo Testamento, que estava lá na lei, nas tábuas do Antigo Testamento. Não matarás e não cobiçarás a mulher do próximo, dizendo que é muito mais importante a intencionalidade ou a motivação do que o próprio ato. Porque para você cometer o próprio ato, você precisa, antes disso, já ter sido contaminado por desejos impuros. Ok? E hoje nós vamos estudar aqui sobre a justiça do cristão, ainda continuamos, fidelidade no casamento e honestidade nas palavras. E como costumeiramente fazemos, nós vamos aqui então ler os versos desta passagem das Escrituras Sagradas. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 31 a 37 é a nossa leitura de hoje. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Nós iremos ver na aula de hoje, então, sobre essas duas questões que aparecem aqui neste texto, que é com relação ao adultério, separação e divórcio, e o fato do cristão precisar ser honesto nas suas palavras.
Então, sobre estes dois assuntos que nós iremos trabalhar no dia de hoje. John Stott diz o seguinte: pode-se dizer que talvez não haja infelicidade tão pungente quanto a de um casamento infeliz. Talvez não haja tragédia maior que a degeneração numa separação de amargura, discórdia e desespero do relacionamento que Deus pretendia que fosse cheio de amor e satisfação. Falar sobre o divórcio nos dias atuais é uma coisa um tanto quanto complicada, porque houve uma certa, até na área jurídica do direito, uma certa banalização da facilidade e da tranquilidade que as pessoas hoje têm em se separar, em se divorciar. Muitos casos acontecem e são justificados assim perante a lei, de que houve ali naquele casamento uma incompatibilidade de gênio, uma incompatibilidade de temperamento, e por isso aquelas duas pessoas que haviam sido unidas, agora não conseguem mais conviver. E por isso a gente precisa olhar para o texto e ao mesmo tempo saber que quando isso acontece na vida de algum casal, é algo extremamente traumático. Quantas pessoas nós conhecemos nas nossas comunidades como um todo que participam ou que já tiveram e passaram por essa experiência traumática que é a da separação. Causa constrangimento, causa tristeza, a pessoa passa por um processo de luto, não é? Porque de alguma forma aquele relacionamento morre e ela precisa elaborar o luto para sair disso, porque não houve acordo, não houve conversas e não chegaram a um ponto em comum. Nós precisamos dar uma olhada agora no texto para trabalharmos um pouco dessa ideia escrita por Jesus lá naquele período, para a sua época, e que também vai reverberar para os nossos dias. É importante a gente salientar que o divórcio aqui não é a questão principal, mas a questão é: evite o divórcio, tente se focar no perdão e na reconciliação, no amor, no serviço ao outro. É nisso que a gente vai trabalhar neste primeiro aspecto da ideia do texto, ok? Vamos lá. No contexto das passagens, Jesus não está falando de divórcio como tema central. Ele está falando de situações que propiciam condições favoráveis ao adultério. Na cultura da época de Jesus, somente a mulher era vista como adúltera. Em nenhuma parte se fala em adúlteros ou prostitutos. Isso aí é uma coisa importante também para a gente entender. A época de Jesus, no contexto de Jesus, uma sociedade extremamente patriarcal, onde o homem era o patriarca, era aquele que detinha o poder das relações, poderes políticos, era aquele que se sobressaía nas relações familiares, era ele que comandava a cultura da sua época e da forma como a cultura andava na sua época. Em nenhum momento das escrituras do Antigo, do Novo Testamento, a gente encontra passagens onde exista essa saída do homem para a entrada da mulher, por causa do contexto histórico. E aqui a gente vê, neste caso específico, que em nenhuma parte se fala de adúlteros ou prostitutos, mas Jesus vai trabalhar nesse texto com relação a algumas mudanças de pensamento com relação à mulher. A gente vai perceber isso no próximo slide. Em geral, toda a problemática do adultério era atribuída à mulher.
É particularmente interessante que Jesus focaliza no seu discurso 3 situações de adultério, atribuindo ao homem e não à mulher a responsabilidade desse erro. Jesus não está isentando a mulher, mas tão somente em virtude do contexto, responsabilizando o homem, que em geral era favorecido diante da questão do adultério. O termo de divórcio usado pelos judeus, por exemplo, era sempre aplicado quando um homem encontrasse alguma coisa indecente em sua mulher. Aqui a gente pode ver um panorama mais específico daquilo que a gente estava abordando ali atrás. Jesus não está dizendo que a mulher não tenha culpa, que a mulher também não tenha que sofrer as consequências pelo ato do adultério. Mas o que Jesus está fazendo é também agora responsabilizando o homem pelas suas ações, quando, por exemplo, ele olha para uma mulher com um olhar impuro, ali mesmo ele já está adulterando. Então Jesus vem trazer esta nova questão, esta nova temática, dando um novo significado para o que significa ser adúltero. Não somente agora a mulher adúltera, que foi até apedrejada numa das passagens, mas também o homem agora também é colocado ali no mesmo nível quando se trata da questão de adultério, né? O termo de divórcio usado pelos judeus, por exemplo, era sempre aplicado quando um homem encontrasse alguma coisa indecente em sua mulher, mas não quando uma mulher encontrasse alguma coisa indecente no seu homem, né? São questões que fazem parte da cultura daquele momento. Não há nenhum registro bíblico oferecendo o mesmo direito às mulheres. Assim sendo, era muito simples condenar e punir as mulheres, isentando-se cinicamente da mesma responsabilidade, no caso aí os homens. Uma mulher poderia ser mandada embora se deixasse queimar a comida do marido, ou por qualquer outra trivialidade. A relação matrimonial estava insegura, os fariseus estavam abusando deste sistema. A crítica de Jesus aqui é com relação a essa banalização do divórcio, principalmente no olhar que o homem tinha com relação à mulher. Ou seja, o homem poderia repudiar a sua mulher se visse alguma coisa indecente nela. Mas passou a ser tão trivial, tão banalizado isso, que os homens começaram a se sentir no direito de poder fazer aquilo que bem entendesse com a mulher e não se preocupando com aquilo que viria depois. Então agora Jesus coloca um ponto de vista nessa situação. Se homem, você repudiar a sua mulher, sem ela ter cometido nenhum tipo de escândalo sexual ou de nenhum tipo de adultério sexual ou de indecência sexual, e se você, homem, for se casar novamente, você vai estar sendo acusado também de adultério, porque você fez dessa prática banalizando o outro ser humano, banalizando aquilo que deveria estar como sendo importante na sua vida. É por isso que Jesus diz, então, nessa passagem, aquele que repudia sua mulher, aquele homem, joga para o homem também o peso da responsabilidade de se desfazer da mulher por qualquer coisa. Olha que interessante. Essa nova visão, esse novo olhar de Jesus para essas passagens faz com que haja um ressignificado do papel e da função da mulher dentro do casamento, dentro da sociedade judaica daquele momento. Então, aqui nós temos 3 motivos, 3 formas onde o homem era ali acusado de adultério também. Poderia ser responsabilizado pelo adultério. Olha ali, a primeira delas, de forma direta, quando olha para uma mulher com intenção impura, que é aquele texto que nós estudamos na aula passada, sobre o olhar impuro, as intenções impuras já se caracterizariam como pecado, como algo impuro, certo?
Uma segunda questão, a outra condição é: aquele que repudiar sua mulher a expõe a tornar-se adúltera. Olha que interessante. Sem dúvida alguma, qualquer pessoa, tanto o homem quanto a mulher, é responsável pelo pecado que pratica. Mas aqui Jesus está enfocando o fato de que um marido pode tornar-se corresponsável pelo adultério da esposa, se por acaso contribuir para que ela se torne vulnerável pelo repúdio que ele, marido, praticar. É uma nova visão daquilo que a lei dizia. Eu, porém, vos digo, não é bem desse jeito que vocês estão pensando, não é bem desse jeito que vocês estão interpretando. A palavra de Jesus com relação a isso, ao não cometer o adultério, é algo completamente diferente daquilo que eles pressupunham ser o correto. Agora também existe e é jogada uma responsabilidade para cima do homem com relação a esta separação. Jesus está tratando das motivações do coração, partindo de dois conceitos, repúdio e termo de divórcio. Na concepção judaica, o termo de divórcio era aplicado quando havia repúdio e dava direito à mulher contrair um outro casamento. Logo, o casamento seguinte não era considerado adultério. Jesus está falando do adultério potencialmente possível, que é fecundado no espaço em que se manifesta o desprezo. Outra vez, a intenção é preventiva. O alerta vem no sentido de não se vulnerabilizar a esposa ou o marido por causa do repúdio. E claro, só repudia quem está vazio de amor. A questão principal quando Jesus aborda este tipo de situação é novamente com relação à intenção. É com relação à forma, ao modo como você olha para outra pessoa. Porque quando você coloca a outra pessoa como sendo um mero objeto, como sendo algo a ser consumido, algo a que você vai somente tirar prazer daquilo, você sai dos valores do reino e começa a agir apenas de uma forma egoísta. E isso não tem nada a ver com o plano de Deus, com o reino de Deus. Então, nesse sentido, é necessário olhar qual é a intenção do homem quando ele realiza esse repúdio. Qual é a intenção do homem quando ele pensa em realizar este ato? Qual é a motivação? Do que o seu coração está cheio? Como ele enxerga a mulher, não é? A terceira forma a quem se repudia a responsabilidade sobre o homem sobre o adultério. Quem casa com a repudiada comete adultério. É óbvio que a pessoa repudiada e não divorciada, se vier a casar com outra, comete adultério. Mas é relevante o fato de que Jesus está sempre pondo a carga de responsabilidade sobre o homem e não sobre a mulher. Como já dissemos, em virtude do contexto de exploração e utilitarismo que se fazia das mulheres. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nessa primeira parte a gente abordou esta questão onde Jesus ele dá um novo significado também agora responsabilizando o homem acerca do divórcio e do adultério, das consequências que virão sobre isso. Porque antes, todas as consequências negativas que vinham eram somente para a mulher. E agora Jesus dá um novo significado para este tipo de situação, ok? Agora nós iremos partir para o nosso segundo ponto, que é a questão da honestidade nas palavras. A justiça do cristão, a honestidade das palavras.
que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, que passar disso é obra do maligno. William Shakespeare diz o seguinte: possuímos um coração tão altissonante quanto um sino, e a língua é o badalo, pois o que o coração pensa, a língua fala. Hoje nós somos muito analisados por aquilo que nós falamos. Nós somos muito analisados por aquilo que nós falamos e não cumprimos. Há muito tempo atrás, nos negócios que eram realizados lá pelos nossos avós, quando um negócio era acertado e havia uma promessa futura de cumprimento dessa promessa, as pessoas faziam um acordo selados com um aperto de mãos, e aquilo era chamado como um acordo no fio do bigode. Ou seja, bastava apenas aquela palavra para que aquele acordo fosse cumprido. Infelizmente, isso já não é uma característica dos dias atuais. Hoje as pessoas precisam se precaver com contratos, precisam se precaver colocando tudo formalizado, por escrito, porque mesmo assim, por contrato ou por escrito, muitas vezes esses contratos não são cumpridos e a pessoa não cumpre com a sua palavra. A ideia deste nosso novo tema sobre o cristão ser honesto no seu dizer e no seu falar é o ensinamento de Jesus para nós a partir de agora. Vamos lá ver o que diz o próximo slide. Algumas passagens, alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Olha lá. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Tiago 1:26. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Isso é tão relevante para o cristão que ele deve pedir a Deus que guarde os seus lábios, para que as palavras proferidas sejam agradáveis na sua presença. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós temos na palavra de Deus vários alertas sobre o falar. Como pode brotar de uma mesma fonte coisas boas e coisas ruins. Como que nós temos uma facilidade de sermos maledicentes. Como que nós temos a facilidade de muitas vezes acobertar situações ou questões que deveriam ser trazidas à luz. Jesus está falando que a nossa comunicação, o nosso falar, o nosso entendimento sobre aquilo que precisa ser comunicado, ele precisa ser alvo do nosso critério mais intenso para que haja sempre verdade no nosso falar. Precisamos analisar isto com muito cuidado na nossa vida para que nós não nos tornemos como pessoas que não acreditam em Cristo. Cristo está colocando um novo valor de honestidade para nós com relação ao nosso comportamento. Quantas vezes nos nossos ambientes aí familiares a gente tem situações em que a gente fala pequenas mentiras, mentira branca, né? Com viés também aí preconceituoso, uma mentira santa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, com o nosso comportamento honesto diante das situações, diante de relacionamentos, diante de situações, muitas vezes, da dinâmica da igreja. Pessoas que não são honestas em dizerem aquilo que precisa ser dito
ou transformam frases que são trazidas a ela em outras frases para ampliar aquela conversa, aquela fofoca. Então, é um novo estilo de vida, falar a verdade, ser honesto nas suas palavras e muito mais do que isso, você ser aquilo que Deus quer que você seja, com verdade, com integridade, com postura, com caráter. É uma integralidade. Não há como praticarmos esses atos de mentira, a gente vai vir adiante ali também sobre isso, porque nós sabemos quem é o pai da mentira. E quando nós deixamos que a mentira nos preencha, muitas vezes existem pessoas aí que eu conheço que de tantas mentiras que contam, ela nem sabe mais ao certo o que é verdade e o que é mentira. De tanta discrepância que há entre a realidade e a falsidade. Então, é nesse sentido que nós vamos caminhar aqui. A Bíblia não questiona a prática de juramento, mas a leviandade dos perjúrios e o tomar o nome de Deus em vão. Jesus condenou os juramentos na vida do cristão e propôs um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo que falarmos e não apenas no que juramos. Ali você está vendo na figura, na imagem, um homem prestando juramento, mas com figas atrás, né? Vocês que foram já criança um dia, todos nós, sabemos muitas vezes que nas brincadeiras, quando você estava com figas atrás das costas, era porque aquilo não era verdade. Aquilo era uma mentira, figas escondidas. Na Bíblia, não há um questionamento sobre essa questão da prática do juramento. Mas isso foi se tornando tão banal, que Jesus precisou dizer isto para que isso parasse de ser tão banalizado como estava sendo, usando o nome de Deus em vão e jurando por coisas tolas, por coisas não necessárias, não é? O juramento e os antigos. Olhará. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Mateus 5:33. É o que Jesus está dizendo. Aos antigos foi isso. Mas cumprirás com o Senhor com os teus juramentos. A prática de fazer juramento vem dos tempos mais remotos. Gênesis 14, 22 e 23. Você pode ler lá e vai falar sobre isso, sobre juramento. Essa foi a maneira encontrada de garantir a palavra do homem. Hebreus 6,16. O uso de juramentos era feito na confirmação de pactos. Olha lá em Gênesis 26, 28. Eles responderam: nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos conosco. Haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Ou seja, existiam juramentos no passado. Era uma prática realizada na antiguidade. Era comum fazer juramentos. Até Deus mesmo fazia ao fazer um pacto, fala: eu, Senhor Deus, juro. Só que qual a intenção de Deus? Ou quando a gente lê alguns manuscritos e estudos sobre isso, a gente percebe que quando Deus fala que ele jura porque vai fazer alguma coisa, é muito mais para fazer com que a fé do ser humano aumente e a esperança nele, do que ele dizer que ele é fiel para cumprir aquilo que ele estava falando. Não é? Um primeiro ponto aqui que a gente vai ver na passagem do texto diz assim: os juramentos não foram ordenados, mas permitidos, sobre essa avaliação que a gente está fazendo aí com relação ao que significava o juramento lá no passado. Mesmo não sendo diretamente ordenados, os juramentos eram permitidos, responsabilizando assim quem deles se utilizava. Gênesis 24, e são vários trechos
que falam sobre a questão dos juramentos. Os juramentos muitas vezes eram precipitados. É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Provérbios 20, 25. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que se precipitaram em seus juramentos, como Esaú, Josué, Jefté, Saul e Herodes. Ou seja, com o tempo, essa prática de jurar, ela se tornou banal. As pessoas juravam e depois não cumpriam, porque quando faziam a promessa, faziam de forma precipitada e se colocavam e falavam, não, eu vou fazer isso, e depois não conseguiam cumprir com aquilo que haviam prometido, certo? Vamos lá para o próximo slide. Os juramentos exigiam cumprimento. Ninguém era obrigado a jurar ou fazer votos, mas se obrigava a cumprir quando os fazia. Usar nos juramentos expressões como juro por Deus, pela vida de Deus, tomo a Deus por testemunho e depois deixar de cumprir o voto era questionar a realidade da própria existência de Deus. O Antigo Testamento empregava o juramento para combater a mentira, mas isso não impedia que ela se infiltrasse pela prática do perjúrio, ok? Então aqui a gente vê alguns textos que falam sobre isso, né? Se você diz em nome de Deus que você vai fazer aquilo você não, e depois você não cumpre, era como se você pergunta ou questiona se de fato Deus existe, não é? E aquilo foi se tornando tão em vão que as pessoas que Jesus precisou falar isso para que as pessoas parassem de fazer. Os juramentos e Jesus. Vamos aqui agora para o próximo passo. A gente viu sobre o juramento e os antigos, agora os juramentos e Jesus. Jesus diz, eu porém vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Mateus 5,34. No Sermão da Montanha, Jesus condena os juramentos falsos ou perjúrios e a distorção farisaica de querer limitar o cumprimento dos votos. Diziam que apenas os juramentos que incluíam o nome de Deus se tornavam obrigatórios. Jesus disse que não há como evitar referência a Deus, mesmo que não se mencione diretamente seu nome. Mateus 23, 16, 22. Ao contrário de contradizer o ensino do Antigo Testamento, ele apresenta um modelo mais excelente para o cristão. Então, assim, não jureis de modo algum, por nada, não jure por nada, não coloque o juramento como uma forma de credibilidade. É isso que Jesus está dizendo. Se um juramento exige toda a verdade naquilo que se fala, isso pressupõe que na conversação diária há bastante mentira. Jesus ensina que não apenas aquilo que se diz sobre juramento, mas certamente a totalidade do que falamos é proferida na presença de Deus que tudo conhece. É uma forma de dizer que a mentira não pode fazer parte do cotidiano e das conversas dos cristãos. Já que agora não se pode jurar por nada, então tudo precisa ser verdade. É um estilo de vida, é uma forma, independente do que essa verdade trará como consequência, que se fale, que se diga a verdade. Se um juramento, aqui vamos passar para o próximo slide, os juramentos do cristão, que a palavras, a gente viu os juramentos e os antigos, os juramentos e Jesus, e agora os juramentos e o cristão. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Mateus 5:37. O que Jesus nos pede nesse versículo é que a nossa palavra seja sincera e normal, pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus, tendo em Jesus o exemplo de quem falou sempre a verdade. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Isaías 53:9, 1 Pedro 2:22.
O cristão não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade, mas deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. O que passar do sim, sim e não, não, será produto da maldade de nossa natureza caída, como também influência do maligno, que é o pai da mentira. Essa segunda parte que nós estamos falando, ela precisa ser mais presenciada, vivida e estimulada nas nossas vidas. Porque até mesmo dentro das igrejas, muitas vezes, essa mentira ela permeia alguns bastidores e assuntos que acontecem. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, pela influência que a mentira pode causar no ambiente da igreja, no ambiente familiar. Os pais com os seus filhos com os pais, porque nós estamos aprendendo aqui que o pai da mentira a gente sabe quem é, e a gente permite que esta influência maligna entre na nossa vida. Por isso que os ensinamentos de Jesus, eles são fáceis, mas são difíceis de serem seguidos. Fáceis de serem explicados, mas difíceis de serem seguidos. Porque é muito difícil hoje nós vivemos num mundo de disseminação de fake news. Nas redes sociais, isso tem se espalhado de forma assombrosa. As fake news, elas trazem prejuízos a todas as partes. São mentiras caluniadoras, mentiras que têm o interesse de privilegiar um lado do que o outro, e se tornou banal. E muitas mensagens eu recebo no WhatsApp de irmãos e irmãs que, por não terem essa consciência de que estão espalhando a mentira, eles fazem isso sem ter a real noção do que é essa responsabilidade. Tomar esse cuidado para a gente também não fazer parte dessa propagação de falsas notícias, falsas expectativas, falsas esperanças, falsos dados, que nada mais é do que mentira, não é? No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a qualidade de vida do cristão deve exceder em muito dos religiosos fariseus. Essa diferença, entre outras coisas, se manifesta naquilo que falamos, mostrando assim que a mudança é de dentro para fora. Ele mesmo disse: a boca fala do que está cheio o coração. Tudo o que falamos deve ser verdadeiro e confiável, refletindo tão somente o sentido daquilo que se quer dizer. Para isso, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra dita, pois o caráter do cristão dispensa tal recurso. Nós não precisamos utilizar recursos para garantir que aquilo que a gente está falando é verdade. Nós não precisamos, porque a nossa vida deve ser uma vida marcada pela verdade em todos os âmbitos, em todas as falas, em todos os sentidos. Num primeiro momento do estudo de hoje, nós entendemos que o adultério, o divórcio, o repúdio, também agora Jesus coloca um novo olhar sobre o papel do homem nesse processo. Aqui, nesse segundo passo, nós vimos a importância que Jesus dá em sermos pessoas que caminhem em verdade. Eu espero que nós todos juntos consigamos caminhar nesse sentido, de sermos pessoas verdadeiras, levando a verdade, porque Ele é a verdade. Nós terminamos por aqui o nosso estudo de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai falar como amar os inimigos de verdade, um estudo ali de Mateus 5, 38 a 48.
Eu espero que você esteja aproveitando bem esses estudos e nos vemos, com a graça de Deus, na próxima aula com este tema: Como amar os inimigos de verdade. Um forte abraço para você. Nos vemos semana que vem. Até mais.